Olá pessoal, é um prazer imenso estar aqui com todos. A intenção, é claro, é tentar desmistificar a respeito da anatomia do membro inferior, um tema bem complexo e que muitas vezes a gente acaba se perdendo na quantidade de apresentações de nomenclaturas. Isso dificulta até a nossa realização e no contexto prático. Então vamos tentar melhorar isso, vamos tentar facilitar a nossa prática orientada exatamente para a anatomia, nossa prática de anestesia regional. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que a maioria dos nossos bloqueios que nós realizamos, ele tem uma correlação com o próprio nervo, com o contexto anatômico. Os bloqueios de membros inferiores que nós vamos empregar na nossa prática, eles são vastos. Nós temos um leque de possibilidades. É o bloqueio do psoas, da face ilíaca, bloqueios da cápsula do quadril, bloqueio do nervo safeno, bloqueio do nervo isquiático, bloqueios, por exemplo, bloqueio poplíteo do nervo isquiático, poplíteo, IPEC, e são vários os bloqueios que a gente pode estar utilizando na nossa prática. Mas a pergunta é, será que eu vou conseguir aprender tudo isso? Então, de antemão, eu tenho que dizer o seguinte, na maioria das vezes, você não erra seu bloqueio. Você erra, na verdade, a sua indicação, porque você não tem conhecimento anatômico. Ou seja, se você indica, por exemplo, um bloqueio do nervo isquiático e um bloqueio de nervo isquiático exclusivamente para a realização de uma amputação, por exemplo, de tíbia, durante a incisão o paciente vai sentir dor na região anteromedial de perna, porque ali é o dermato do quê? Do nervo safeno, ramo do nervo femoral. Então, a falha vai existir. Mas você pode ter feito de forma perfeita o nervo isquiático na região poplítea, mas você falhou porque você desconheceu a anatomia daquela região. Então, vamos tentar agrupar isso. Para se saber da anatomia de membro inferior, é obrigatório ter conhecimento de pelo menos 5 nervos. Nervo femoral, nervo isquiático, nervo obturatório, nervo cutâneo lateral da coxa e nervo cutâneo posterior da coxa, cutâneo femoral posterior da coxa. É o seguinte, eu vou indicar o bloqueio dessas estruturas nervosas em qual tipo de cirurgia? São vastas, se a gente for parar para indicando, por exemplo, a cirurgia de quadril, lembrando que não é só um tipo de nervo, mas são vários tipos de nervo que eu posso estar indicando. Eu posso estar indicando, por exemplo, para cirurgia de joelho, para cirurgia de tornozelo e pé, cirurgias oncológicas, por exemplo, sarcomas de coxa, sarcomas de perna, por exemplo, sarcomas ósseos também, e cirurgias vasculares que têm uma aplicabilidade bem interessante que eu vou estar trazendo para vocês na aula. E o paciente idoso acaba entrando, a maioria das vezes, no meio desse cenário, no meio desses desafios. E aí eu tenho que parar para pensar, será que eu tenho que ter conhecimento anatômico? Sim, eu tenho que ter. Então vamos começar da nossa anatomia de membro inferior. Da nossa anatomia de membro inferior, a gente tem que ter conhecimento do seguinte ponto. Os nervos oriundos do membro inferior fazem parte do plexo lombosacral e do plexo lombar. O plexo lombar, desse plexo lombar, sai exatamente o quê? As raízes anteriores de L1, L2, L3, L4 e L5. A união do plexo lombar com o plexo sacral tem o plexo lombosacral, mas principalmente pelas raízes de L4 até S4, eu vou ter a formação desse plexo lombosacral. Desses nervos que eu vou trazer em destaque para vocês, nós temos exatamente o nervo subcostal, que não faz parte exatamente do plexo lombar, mas é um nervo que tem características interessantes também na inervação da parede abdominal e faz parte do reto peritônio. Na sequência eu tenho nervos oriundos do plexo lombar, que é o nervo ilipogástrico e lignal, que são nervos raízes L1, L2. Nós temos, por exemplo, o nervo cutâneo femoral, cutâneo lateral da coxa, aqui em roxo, que inerva a face lateral da coxa, uma raiz L2, L3. Se a gente for pegar, por exemplo, o nosso famoso nervo femoral, ele faz parte de raízes L2, L3, L4, raízes anteriores. Num trajeto mais profundo e mais difícil de realizar o seu bloqueio, de 100% das suas fibras, nós temos o nervo obturatório, que vai inervar exatamente a região medial da coxa. Lembrando que aqui eu estou focando ainda na região de coxa a ser lembrado.
O maior nervo do corpo humano é, sem sombra de dúvida, o nervo isquiático. Esse nervo, ele faz parte, ele é oriundo de raízes do plexo lombar mais plexo sacral. Então eu tenho raiz de L4, L5, S1, S2, S3, S4, compondo exatamente as características do nervo isquiático, o maior nervo do corpo humano. Esse nervo tem várias características que a gente tem que lembrar. Mas de antemão eu tenho que trazer para vocês o seguinte: o nervo isquiático inerva todas as estruturas abaixo do joelho, exceto a pele da região anteromedial de perna, porque quem inerva ali é o ramo cutâneo do nervo femoral, certo? Tem esse conhecimento e aqui eu já trouxe, ou seja, o nervo isquiático ele vai inervar exatamente todos esses pontos, exceto a região anteromedial de perna, que é responsável exatamente pelo nervo safeno. O safeno é responsável por essa inervação. Então vamos lá, vamos seguir. Então vamos lá de lateral para medial. O que eu tenho que ter conhecimento nesse ponto? A gente tem exatamente a partir do momento que eu traço uma linha da espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico, eu tenho as sequências de nervos que são fundamentais para a inervação de membro inferior. Eu tenho o nervo cutâneo lateral da coxa. Esse nervo ele faz a inervação da pele, é um nervo cutâneo. Nós temos na sequência o nervo femoral, nervo de grosso calibre, que faz a inervação não só cutânea, como também de dermato muscular e óssea. E depois, na sequência, nós temos o nervo obturatório. Tá bom. E o nervo femoral? O que ele inerva? O nervo femoral não inerva toda a região de coxa. Não, isso é um erro exatamente quando a gente executa o bloqueio dele, achando que toda a coxa vai ser exatamente anestesiada com um simples bloqueio do nervo femoral. Não é isso que vai acontecer. Sabemos que o nervo femoral ele inerva o compartimento anterior de coxa, a musculatura da coxa, a musculatura anterior de coxa, o famoso quadríceps femoral. Isso ele inerva. E ele inerva também quem? O osso de mesmo nome, mas não na sua totalidade. Aí entra mais um erro de achar que o bloqueio do nervo femoral exclusivamente vai trazer a anestesia, por exemplo, uma cirurgia de fratura de colo de fêmur. Não é isso que vai acontecer. Aqui em verde nós temos exatamente o dermátono correspondente do nervo femoral. Observe que ele inerva quase toda a região anterior de coxa e também a pele da região anterior de joelho, da patela. A patela é inervada pelo nervo femoral. Então, se eu bloquear o nervo femoral, eu consigo ter anestesia da patela. Então, um dado que a gente já pode estar guardando a respeito desse nervo. E esse nervo femoral ele termina com o nervo cutâneo. Esse nervo cutâneo recebe o nome de nervo safeno, aqui bem destacado em verde, que corresponde à região anteromedial de perna e pé. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma amputação transtibial, uma cirurgia de tíbia, eu tenho que pegar o nervo isquiático, que inerva a região infragenicular, e tenho que pegar também o nervo safeno aqui, sem sombra de dúvida. Vamos dissecar mais essa coxa? Vamos explorar ela de forma mais adequada? Então vamos lá. Se eu pegar exatamente lá de cima do meu ligamento inguinal, onde eu tenho nervo, artéria e veia, nave, quando a gente for nas nossas aulas práticas, nas nossas aulas presenciais, nós vamos discutir exatamente o bloqueio do nervo femoral. Então, um dos pontos referenciais anatômicos é lembrar da famosa regra mnemônica, nervo, artéria e veia, onde eu tenho nervo femoral, artéria femoral e veia femoral, sendo a artéria e veia dentro da bainha femoral que a compõe. O nervo femoral, ele inerva todo esse compartimento anterior de coxa, musculatura, estou destacando musculatura e parte anterior também do dermato cutâneo. Observe que aqui do lado eu tenho um nervo em destaque que eu deixei aqui, que é o nervo obturatório, que também eu vou focar daqui a pouco. Mas observe que em verde, o nervo femoral ele termina com um nervo cutâneo, chamado nervo safeno. O nervo safeno pode ser bloqueado, sim, aqui nessa região, que é chamado canal dos adutores. Ele pode ser bloqueado tanto aqui, como na região também próximo ao côndilo medial do fêmur e também na região anteromedial de perna, onde eu tenho a veia de mesmo nome, a veia safena
magna. Então, ó, vamos à prática aqui para a gente tentar exercer esse conhecimento que nós temos. Eu tenho um paciente de 85 anos, portador de doença arterial periférica grave, ele teve um AM recente, cerca de 2 meses, ele teve um AVC, ele tem insuficiência cardíaca perfil B, DPOC grave, está usando AS, clopidogrel, losartana e furosemida. Ele é um paciente que tem uma proposta de uma amputação transfemoral de coxa direita. E aí vem a pergunta: qual técnica anestésica você indicaria a esse paciente? E aí, será que dá para fazer esse tipo de procedimento exatamente com raquianestesia? Não, porque nós temos um tempo de suspensão do antiagregante plaquetário, clopidogrel, não adequado. Não foi suspenso, está mantido. É uma cirurgia de emergência, ele tem oclusão, esse paciente tem oclusão, ele tem ausência de perfusão nesse membro. Não dá para realizar. Ele é um paciente DPOC, de alto risco de complicação pulmonar também pós-operatória. Ele tem provavelmente um score ARISCAT alto. E aí a gente para e fala: será que eu poderia fazer um bloqueio de nervo periférico para esse paciente e garantir a anestesia? Sim, se eu individualizar, eu vou conseguir ter exatamente essa possibilidade. Então vamos individualizar? Sim, o risco de hematoma em componentes nervosos periféricos é de menor incidência, exatamente quando não tem um distúrbio também de hemostasia secundária. Aqui provavelmente tem um distúrbio de hemostasia primária. Então, se eu individualizar, nesse paciente eu poderia então jogar para evitar, por exemplo, o risco de uma ventilação mecânica prolongada, dificuldade de desmame ventilatório e até mesmo aumentar o risco de complicação pulmonar e injúria miocárdica nesse doente, propor uma técnica com menos invasão. Então, por exemplo, um bloqueio de nervo periférico para esse paciente. E foi isso que nós tivemos de raciocínio. Então, o que vocês têm que guardar para facilitar e acertar mais o manejo desses pacientes? Lembrar da inervação da coxa. Se a gente souber que, por sua vez, a partir do momento que eu analiso a coxa do paciente, que na parte anterior dela, traçando uma linha onde vai ser o traço de incisão, ou seja, mais ou menos 3 a 4 dedos acima do côndilo medial do fêmur, dos côndilos. Aqui essa linha destacada aqui é onde vai ser a incisão. Eu vou ter de medial para lateral o dermato do nervo obturatório, nervo femoral e nervo cutâneo lateral da coxa. Ou seja, na parte anterior eu vou ter que bloquear o nervo femoral, o nervo cutâneo lateral da coxa e nervo obturatório. Agora, no compartimento posterior, e para bloquear toda a aferência que vem de pé, perna e também da pele, eu vou ter que bloquear o nervo isquiático. E, sem sombra de dúvida, é o nervo que eu vou ter que estar bloqueando. Exatamente isso. Durante o nosso procedimento, nós realizamos nesse paciente uma técnica de bloqueio de nervo femoral, aqui é a dissecção do nervo femoral, para realizar a ação adequada dessa anestesia. Nós tivemos sucesso. Exato, porque nós temos o conhecimento anatômico aonde nós temos que bloquear. Então lembre, não adianta você saber fazer o bloqueio, mas se você não sabe indicar ele, não ter o conhecimento anatômico, você pode ter falha. E um dos pontos cruciais a ser lembrado é que os nervos que podem estar falhando durante a incisão é o nervo obturatório, por exemplo. Ele é um nervo que pode estar falhando. Então lembrar de bloquear ele de forma adequada aqui nessa região, porque ele tem uma divisão anterior e posterior, então pode ter algum grau de falha. Outro nervo que também está no compartimento posterior da coxa, sim, que inerva a pele. Quem inerva a pele abaixo do glúteo é o nervo cutâneo femoral posterior e que acaba sendo pego exatamente por uma anestesia que nós realizamos do nervo ali que está ali atrás. Quem que é? O nervo isquiático. Então, ó, um dos pontos que a gente tem que lembrar é que, para a anestesia completa, o nervo cutâneo femoral posterior também entra na jornada. Mas, tá, isso é muito anestésico. Lembre, o próprio nervo cutâneo femoral posterior acaba sendo pego por translocação do anestésico pela proximidade com o nervo isquiático. Então, nessa região aqui, ó,
região posterior, eu posso destacar que eu tenho exatamente do lado do nervo isquiático um nervo que é o nervo cutâneo femoral posterior. Analisando essa imagem, bloqueio exclusivamente dele. Se a gente quiser complementar com 2 a 3 ml de solução a 0,2% de ropivacaína, por exemplo, eu posso estar bloqueando esse nervo exatamente na topografia entre a musculatura do bíceps femoral, cabeça curta, cabeça longa, e aqui nas proximidades também do nervo isquiático. Então eu consigo exatamente durante a realização do meu bloqueio, na proximidade com o nervo isquiático, que está aqui visível, uma estrutura bem perecóica, bem pequena, é o nervo cutâneo, bloquear ele do lado do músculo bíceps femoral. Esse bloqueio é feito e exatamente com uma eficácia adequada para facilitar a nossa amputação de coxa, apenas com bloqueio de nervo periférico e analgesia. Agora, e para fraturas de fêmur? Qual bloqueio eu vou realizar? Vamos tentar entender isso. A fratura de fêmur, ela pode ser em vários trajetos, tem várias linhas de possibilidades de ela ocorrer. Se a gente for analisar, ela pode ocorrer tanto no colo do fêmur como na região entre os trocânteres, a intertrochanteriana, ou no colo do fêmur. Essa fratura leva a impactação dessa cabeça do fêmur, deslocamento dela e dor. O paciente sente intensa dor à mobilização. A de trocântere também. Ambas são fraturas que levam a sequestro volêmico, ou seja, eu tenho artérias aqui que irrigam essa região, como as artérias circunflexas femorais. Isso leva a uma perda sanguínea de quase 500 a 700 ml estocados na região da face alata e na região de fáscia ilíaca ali presente. Então, o que a gente tem que lembrar é que o nervo femoral, ele não é exclusivamente o nervo responsável pela inervação do fêmur e da cabeça do fêmur e do acetalo. Se a gente for analisar a articulação do quadril, ela é bem vasta. Os nervos que compõem a inervação do quadril, quais são? Na porção anterior aqui é nervo femoral, claro, os ramos branquiais do nervo femoral, que vão fazer parte dessa inervação. Na região anteromedial, vou pensar em nervo obturatório, aqui presente. Na região posterior, eu vou pensar no nervo isquiático, claro, contribuindo para isso, e também por ramos do nervo glúteo superior e nervos para o quadrado femoral. Opa! Então não é uma tarefa fácil realizar uma anestesia total da articulação do quadril. Mas nós podemos trazer grau de analgesia adequado, exatamente lembrando que grande parte desses grupamentos eles são inervados pelo nervo femoral e pelo nervo obturatório. Então, se eu realizar um bloqueio de face ilíaca, que pega nervo femoral e pega com embebição o nervo obturatório, eu consigo ter algum grau de analgesia. Observe que o compartimento posterior são ramos do nervo isquiático e também contribuições do nervo para o glúteo superior e nervo para o músculo quadrado lombar. Então, quadrado femoral. Então, esse é o problema, que às vezes eu não consigo ter anestesia total dessa região. Então, lembre, para esse tipo de paciente, é importante a gente lembrar que, para cirurgia de fratura de fêmur, eu posso realizar o bloqueio da face ilíaca, o bloqueio de nervo femoral mais bloqueio do cutâneo lateral da coxa, é onde é o traço de incisão e que pode trazer melhoria para esse paciente em analgesia pós-operatória, ou posso realizar o PENG block, porque os ramos do nervo obturatório posterior, pode, por sua vez, serem oriundos ali desse território banhado pelo PENG block. Se a gente for analisar as fraturas agora, fraturas do terço médio do fêmur, são fraturas em que o bloqueio do nervo femoral consegue garantir uma analgesia boa, tanto o nervo femoral como o nervo isquiático. Então aqui, ó, terço médio do fêmur, que são fraturas extremamente graves, tem um potencial de lesão nervosa e também de lesão neurovascular, eu posso estar optando aqui então pelo bloqueio da face ilíaca, ou bloqueio do nervo femoral e bloqueio do cutâneo lateral da coxa, e aqui a gente poderia trazer também o nervo isquiático. Lembrem e cuidado com fraturas que são localizadas exatamente aonde? Entre os côndilos ou terço distal. São fraturas com alto potencial de lesão neurovascular e sino compartimental, com lesão da artéria e veia poplítea.
Ou seja, o hematoma pode gerar compressão da veia poplítea e tromboses tensas nesses pacientes. Então, meu muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente aguarda vocês lá no nosso curso presencial. Tchau, tchau.